Ser negra no Brasil é sempre ser suspeita, esperar 5 minutos a mais na fila, né? Porque geralmente você entra numa loja e as vendedoras meio que desconversam ali. Ser negro no Brasil é muito complexo. A gente já é excluído por ser negra, pobre, né? E nordestina. Aí pronto, aí. É enfrentar preconceitos, intolerância, discriminação. Nós somos 54% da população. O Brasil é um país de negros e a gente não vê essa representatividade nesses espaços e isso é visto com muita naturalidade. Os dados estão aí para revelar para a gente a contradição que é ser negra no Brasil e de não ser feliz talvez por isso, mas por causa de uma história de colonização. Eu sou casado com uma mulher branca e já me perguntaram se eu era o motorista dela em alguma situação. Já me olharam com um olhar de repreensão, tipo, o que será que aquela branca está fazendo com aquele negro? Eu já cheguei a ouvir de pai de namorada e mãe de namorada as frases do tipo, eu não criei minha filha para se relacionar com negro. Porque tem certos ambientes que a gente já nota, vê a diferença, né? Por a gente ser negra. Eu lembro de quando eu era criança, eu fui taxado como negro do cabelo ruim e macumbeiro. Mas isso não me abala muito não, porque eu sou negra, mas eu tenho dignidade, né? E eu entrei em um episódio de pânico, de choro e de tristeza profunda. O preconceito racial, ele é uma coisa que ele te abala tanto no teu psicológico que você fica sem reação. A primeira reação é essa. Você não sabe se é real ou se não. A gente vê várias postagens na internet falando que não precisa de um dia da consciência negra, porque precisamos sim de uma consciência humana. Como é que a gente vai conseguir superar o racismo se a gente não assume o racista que existe em cada um de nós? Às vezes me perguntam por que falo tanto da África, se lá nunca estive? E por que sinto tantas saudades, se de lá nunca parti? E eu respondo com a certeza de quem sempre sentiu assim. Nunca estive na África, mas a África sempre esteve em mim. O que denominamos movimento negro é, na verdade, um conjunto de movimentos sociais que lutam contra o racismo e pela igualdade social de direitos entre negros e brancos, sobretudo no mundo ocidental, marcado pela escravização de povos africanos. Sendo o movimento todo e qualquer ato ou efeito de mover, se faz pensar em todos aqueles que preferiam a morte à escravidão, considerando que o povo negro sempre esteve em movimento. Mas foi em 1888 que o negro deixou de ser propriedade do senhor e passou a ser responsabilidade do Estado. O movimento negro é um movimento que constrói e articula saberes produzidos pela população negra ao longo da história social, política, cultural e educacional. O movimento é composto por diversos personagens que utilizaram diversas estratégias de conquista. Um panorama histórico da atuação do movimento negro em 4 momentos. No primeiro, de 1888 a 1937, o movimento negro tem um discurso moderado, com estratégia de inclusão da cultura, com princípios ideológicos e posições políticas voltadas para o nacionalismo. Nesse período, o negro estava sem direito à terra, sem ofício, deixados à própria sorte, sem preparo moral ou educacional, ocasionando a marginalização da população. O movimento dessa época caracteriza pelo foco na alfabetização, criada de grupos negros com destaque para o Centro Cívico de Palmares, de 1926, bem como a circulação de informações baseada na estrutura de redes. Podemos destacar os jornais O Combate, em 1912, e em 1924, O Clarim da Alvorada. O destaque desse período ocorre em 1931, com a fundação da Frente Negra Brasileira, com representações no âmbito estadual, foi capaz de atrair milhares de negros. Organizando o grupo, mantinham escolas, grupos de teatro, formação política e de ofícios, e um jornal chamado A Voz da Raça. Ao longo da construção do Estado brasileiro, tivemos mecanismos que produziram desigualdades sociais, pois as desigualdades não são naturais, e sim uma produção histórica.
sendo uma das atribuições do movimento negro a luta dentro de um processo de reeducação. Já o segundo período, datado de 1945 a 1964, mantém um discurso moderador com estratégia de cultura à integração, versando que a solução para o racismo se dará pela via educacional e cultural, focando na elevação da estima do negro, eliminando do complexo de inferioridade e a reeducação racial do branco. Utilizaram métodos como a imprensa, eventos acadêmicos, movimentos vanguardistas, denunciando o mito da democracia racial, tendo como destaque o teatro experimental do negro, a união dos homens de cor. As sementes plantadas no primeiro e no segundo período floresceram no terceiro, de 1978 a 2000, sendo este um intervalo crucial com estratégias diferenciadas com a busca pela igualdade, com conjuntura internacional voltada para o afrocentrismo. No campo normativo, temos em 1968 a Lei do Boi, em 1988 nasce nossa atual Constituição. O movimento desse período vê a escravidão e o sistema capitalista como a marginalização do negro. Suas lideranças frisam que o caminho para a diminuição do racismo se dará pela via política, como método de luta às manifestações públicas, a formação de comitê de base. A imprensa negra retorna com destaque aos jornais e tem como princípio ideológico posições políticas. Levam à valorização dos símbolos associados à cultura negra, trazendo o discurso contra as mestiçagens. Os principais acontecimentos desse período são o reconhecimento do racismo como crime, constituição das cotas, inserção da disciplina da história da África, demarcação dos quilombos e comemoração de 20 de novembro. Já no quarto período, se dá de 2010 em diante, com discursos terminantes, com princípios ideológicos baseados no pan-africanista, com abordagens de enfrentamento à dispensação das questões raciais, lutando por agendas e legitimação de lideranças negras em todos os segmentos. Mesmo com a escravidão sendo extinta no mundo, pessoas negras continuaram sendo tratadas como inferiores, com um sistema de segregação racial instaurado pelo governo e amparado pelas leis que excluem as pessoas negras do acesso aos mesmos serviços que a população branca. Além de ter estabelecido um sistema de separação que impedia que os negros fossem integrados na rotina social como as pessoas brancas, como o apartheid, olhando desse modo. E mesmo com a abolição da escravatura ter completado mais de 130 anos no Brasil, pessoas pretas e pardas ainda sofrem racismo diariamente, vivendo as consequências de um sistema extremamente desigual e cruel, com os descendentes das pessoas escravas até os dias atuais. Por isso, não só no Brasil, como também ao redor do mundo, os movimentos negros sempre buscam uma coisa em comum, que é o respeito aos direitos civis da população negra e o combate ao racismo, que ainda é enraizado na nossa sociedade. Com diferentes abordagens, cada movimento negro busca particularidades que fazem parte da realidade de cada país. Nelson Mandela, ele foi presidente da África do Sul entre 1994 e 1999. Foi o líder contra o apartheid e o regime separava a população negra, negando a ela todos os direitos políticos, econômicos e sociais que eram garantidos às outras pessoas. Ele foi preso em 1962 pela justificativa de que incentivava movimentos revolucionários, chegando a ser condenado à prisão perpétua pelos crimes de conspiração e ajuda para que outros países invadissem a África do Sul. Luther King é considerado um dos mais importantes nomes da história da luta pelos direitos civis da população negra dos Estados Unidos. Além de ser ativista no movimento negro, ele também foi pastor da Igreja Batista. Sua história com o ativismo possui muitos momentos marcantes, como a luta pelo direito ao voto, o movimento pelo fim da segregação da população negra, além da busca por direitos civis, que não eram concedidos aos negros naquela época. Ele era adepto ao ativismo pacífico. Pela sua importância na luta contra a discriminação racial, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, no ano de 1964. Luther King foi assassinado em abril de 1968 e morreu aos 39 anos. Sua morte ainda é cercada de dúvidas, e a teoria mais conhecida sobre sua morte revela que o assassinato teria sido encomendado pelo governo americano. Através do tráfico de escravos, a cultura africana chegou no Brasil, e ela trouxe uma diversidade cultural pertencente a diversas etnias que falavam idiomas diferentes e também trouxeram tradições distintas. Mas essa cultura ela foi suprimida pelos colonizadores, tanto que na colônia os escravos eles aprendiam português, mas eles também eram batizados com nomes portugueses e obrigados a se converter ao catolicismo.
Mesmo assim, os africanos ainda contribuíram muito para a cultura brasileira, em diversos aspectos, como a dança, a música, a religião, a culinária e os idiomas. E essa influência ficou muito notável em grande parte do país, como por exemplo no Nordeste e no Sudoeste. O desembarque desses diversos grupos de africanos nas terras brasileiras, que eram submetidos ao trabalho compulsório, além de trazer vários conhecimentos e deixar sua marca no país, eles não contribuíram só culturalmente, como montaram as suas bandeiras de luta, que vão desde a denúncia contra o racismo e as suas consequências, como a proposição de políticas públicas, e até mesmo a composição do governo central, sendo muito significativo porque ela representa todos os campos da história dessa nação. E é contra as profundas desigualdades e visíveis distorção entre negros e brancos que o movimento social negro vem lutando ao longo da história. Ele não demonstra somente a luta de um povo pelo reconhecimento da sua existência, da sua força de trabalho e das suas potencialidades, da origem e da etnicidade, como também particularidades positivas e singulares de cada ser humano. É possível identificar que ao longo da história da luta, que se desponta no século XIX, ele imprime passos importantes muito além de termos de mudanças culturais, como também promoveu mudanças estruturais. As marcas do movimento social negro elas estão em todas as esferas sociais, reconhecendo avanços alcançados no Estado brasileiro em respeito à promoção de igualdade racial. Porém, além de reconhecer a legitimidade desse movimento, ele busca também implementar políticas públicas afirmativas, que foi resultado da luta de muitos homens e mulheres negras. Por fim, esse movimento ele se apresenta como um elemento propulsor de mudanças e de exercício da cidadania e de uma nova cultura política, e ultrapassa os mecanismos comuns da participação popular, além da ideia do movimento de resistência ou movimento marginal. Programas, ações e políticas de superação do racismo foram implantados no contexto da luta antirracista. O Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, possibilita a reflexão da trajetória percorrida por movimentos sociais em busca de igualdade. Para muitos, esse é um dia de uma ação idealizada dos anos 70 por alguns setores do movimento negro brasileiro como uma estratégia de denúncia ao racismo. Após inúmeras iniciativas dessa linha ao decorrer das décadas seguintes, o Brasil veio reconhecer essa superação do preconceito racial recentemente, no início do século XXI, como consequência e conquista de formulações unificadas dos movimentos negros. Essa trajetória na busca por igualdade racial teve um impacto na educação, que é um dos principais meios de conscientização da população. No Brasil, ações nessa área foram direcionadas com o objetivo de equilibrar a quantidade de pessoas afrodescendentes em universidades e no mercado de trabalho, assim como a inserção dessa cultura nas escolas. Apesar de todas as conquistas no mundo do movimento negro citadas nesse vídeo, ainda são vistos constantemente atos de racismo sendo cometidos no dia a dia. O movimento e a população negra grita por mudanças, exigindo espaço para comentar suas pautas, manifestar suas culturas e expor suas visões ao mundo, como vemos nas músicas a seguir. Cultura, educação, livros, escolas, crocodilagem demais, vagabundas e drogas. A segunda opção é o caminho mais rápido e fácil. A morte percorre a mesma estrada, é inevitável. Planejam nossa extinção, esse é o título da nossa revolução. Segundo versículo, leia, se informe, se atualize e decore. Antes que os racistas otários, fardados de cérebro atrofiado, os seus miolos estourem, estará tudo acabado. Cuidado. Boletim de ocorrência com seu nome e algo livro em qualquer distrito, em qualquer arquivo, caso encerrado. Nada mais que isso, o negro a menos contarão com satisfação qualquer nossa destruição que eles querem, física e mentalmente e o mais que puderem. Você sabe do que estou falando. Não são um dia nem dois, são mais de 400 anos. Racistas ou otários, os deixei em paz, pois as famílias pobres não aguentam mais, pois todos sabem e elas temem a indiferença por gente carente que se tem. E eles vêm com toda a autoridade, o preconceito eterno, e de repente nosso espaço se transforma no verdadeiro inferno. E reclamar direitos de que forma? Se somos meros cidadãos, eles o sistema. E a nossa desinformação é o maior problema, mas mesmo assim, enfim, queremos ser iguais. Racistas ou otários, os deixei em paz, pois a lei é surda, segue mal interpretada. Então a velha história outra vez se repete, por um sistema falido como marionetes. Nós somos movidos e há muito tempo tem sido assim. Nos empurram à incerteza e ao crime, enfim, porque aí sim, certamente estão se preparando
com carros e armas nos esperando, e os poderosos bem seguros, observando um rotineiro holocausto urbano. O sistema é racista, cruel, levam cada vez mais irmãos aos bancos dos réus. Os sociólogos preferem ser imparciais e dizem ser financeiro o nosso dilema. Mas se analisarmos bem mais, você descobre que negro e branco pobre se parecem, mas não são iguais. Crianças vão nascendo. Nessas músicas são retratados o racismo, o mesmo racismo de 400 anos atrás, onde pela sua cor de pele, sua etnia, você ainda é diferente de outros. No papel, tudo mudou. Na realidade,